Buenas, estando em Porto Alegre na hora do almoço, do jantar ou do lanche, visite o restaurante Passarinho. Uma excelente gastronomia rio-grandense à sua disposição, com excelentes preços e atendimento. No centro da rodoviária de Porto Alegre está o restaurante Passarinho à sua disposição. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Buenas amigos, para amansar o teu conhecimento sobre os aspectos gerais do Rio Grande do Sul e todas as ciências, tu tens que vir aqui na Martins Liveiro, que está fazendo 70 anos e postada aqui na Riachuelo 1300. Vem aqui para saber o que há de bom na literatura rio-grandense e brasileira, em todos os assuntos, desde o folclore, a história e a ciência, com 350 mil títulos, só na Martins Liveiro. Começando mais um podcast Folcloreando com Dorotheu Fagundes e seus convidados. E neste programa nós vamos trazer um tema muito instigante, muito importante, muito necessário e que me emociona, porque eu também sou escotista. E eu não posso dizer que eu fui escoteiro, sabe por quê? Porque uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Sempre alerta aqueles que conhecem a escola de Baden-Powell. Sempre alerta aqueles que já acamparam e fizeram um fogo e tiveram a volta ao pé do fogo um acampamento, contando causos, contando lendas, aprendendo, se divertindo e cozinhando, aprendendo a cozinhar. Então, sempre alerta aqueles que sabem o que é o escotismo. E quero também que fiquem alerta aqueles que não sabem o que é o escotismo, porque nós vamos ficar sabendo neste programa este sonho maravilhoso, esse trabalho fantástico de Baden-Powell, que lá em 1912 ou 7, não me lembro mais, 1907, implementou no planeta essa escola extraordinária chamada de escotismo. E aqui vocês vão ficar sabendo sobre a história do escotismo no mundo, no Brasil e no Rio Grande e em Porto Alegre, onde nós estamos, diretamente da livraria Martins Liveiro, 70 anos, essa Martins Liveiro que nos encanta e que tem 250 mil títulos em suas prateleiras. Estão aqui à volta deste momento, desta mesa, que nos cede para que a gente possa sentar e pensar livremente as coisas que vêm em nosso coração. E é assim que nós estamos para dizer-lhes sobre o escotismo. E eu me lembro muito bem que fui iniciado no escotismo em 1970, em Uruguaiana, no grupo Caio Viana Martins. Meu pai era o chefe-geral do grupo, era chefe de distrito, minha mãe era chefe de bandeirantes. Então, Dorotheu Oliveira de Abreu, chefe escoteiro, Cecília Fagundes de Abreu, chefe bandeirantes, do Caio Viana Martins, que tinha a sede no velho Instituto União, Colégio União, centenário, 150 anos. E lá, todos os sábados, às 14 horas, nós chegávamos para nos encontrarmos e, de forma amiga, fraterna, altiva, cultivar alguns momentos em torno dos ensinamentos que o escotismo emprega na alma da gurizada através desses voluntários chefes escoteiros, valorosos, heróis chefes escoteiros, que empregam o seu tempo num momento muito importante na vida social do mundo, desde que lá na Inglaterra o Baden coloca
na vida humana o escotismo. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse momento, e tu tens que ficar sabendo para entender, porque nós só podemos falar bem ou mal daquilo que conhecemos. Se nós não conhecermos, nós não podemos falar. Então, aqui vocês vão ficar sabendo o que é o verdadeiro escotismo. Qual o fundamento, por que nasceu e aonde foi e aonde está e para onde seguirá as lições eternas de Baden-Powell, que nos encantam, nos emocionam e que nos remetem à infância. E tu, que fosse escoteiro como eu, sabe do que estou falando. E como se estivéssemos num fogo de conselho, quero provocar aqui os nossos convidados, as nossas convidadas, a chefe escoteiro Cleusa Yara Campelo, do Grupo Escoteiro Manuel da Nóbrega, que também é diretora do Departamento de Métodos Educativos da UEB, que é a União Escoteira do Brasil, e a pioneira Daniele Belo, do Grupo Escoteiro Nimoendaju. Nimoendaju. Nós já vamos saber o que é Nimoendaju também. E eu vou convidar eles para cantar comigo uma das músicas que a gente cantava muito nos fogos de conselho, que é a mais tradicional de todas, cumprida como Esperança de Pobre. Nós vamos cantar um pedaço, né, da Árvore da Montanha, porque os nossos escoteiros são todos ecologistas e, claro, temos que cuidar da natureza assim, e ali a gente aprende desde criança, desde guri, e canta assim: árvore da montanha, ole, oliaô, árvore da montanha, ole, oliaô, árvore da montanha, ole, oliaô, árvore da montanha, ole, oliaô. Esta árvore tinha um galho, ó que galho, belo galho, ai, 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 que amor de galho, o galho da árvore da montanha, ole, oliaô, árvore da montanha, ole, oliaô. Esta árvore tinha uma folha, ó que folha, bela folha, ai, 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 que amor de folha, a folha do galho da árvore da montanha, ole, oliaô, árvore da montanha, ole, oliaô. Esta folha tinha um ninho, ó que ninho, belo ninho, ai, 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 que amor de ninho, o ninho da folha, a folha do broto do galho, o galho da árvore da montanha, ole, oliaô, árvore da montanha, ole, oliaô. Pois é, e aí essa música vai cantando até que o escoteiro chega na Índia, chega na flecha, a flecha que volta para a árvore, e, enfim, e a gente canta alegremente à beira do fogo, por horas, essa canção maravilhosa que espanta os maus espíritos da floresta e traz os bons espíritos a proteger o sono dos escoteiros em suas barracas, nos seus cantos de acampamento. Hoje estamos acampados aqui, acantonados, melhor dizendo, dentro da livraria Martins Livreiro, que tem promoções super especiais de livros que eu vou contar já já para vocês. E com apoio ainda da Cobe Mais, by Cobras Tour, um lugar maravilhoso que escoteiro de qualquer parte do mundo vai adorar visitar a Divisa Resort, em Santo Antônio da Patrulha. Entra no site, escoteiro. Site www.divisaresort.com.br e confira o que eu estou falando para vocês, a beleza que é a 1.300 metros de altura lá na serra, que a Cobras Tour e a Cobe Mais providenciaram para vocês, para passar um fim de semana acampado da melhor forma possível, ou acantonados, como quiserem. Lá é muito bom. Também, se tu quer tirar o teu uniforme escoteiro, colocar uma bota, uma bombacha, ser gaúcho ou ser gaúcha, tem que ir lá na loja Querência Gaúcha, na Alberto Bins, 535. Tudo que o gaúcho, que a gaúcha precisa, tem ali. E está na hora do almoço, na hora do café,
ou na hora da janta, passe no restaurante Passarinho, no centro da rodoviária de Porto Alegre. No coração da rodoviária está o restaurante Passarinho. Excelente preço, excelente atendimento e excelente comida. E, claro, Livrarias Martins de Vero, 70 anos, aqui na Riachuelo 1300, onde nós estamos todos os sábados fazendo o podcast Folcloreando com Dorotheu Fagundes. Então, vamos dar agora o de casa com a chefe escoteiro Cleusa Iara, a contar de onde ela veio, onde que ela, até chegar ao escotismo. Conta para nós aí e muito obrigado pela tua visita. Obrigada, Dorotheu. Bom, eu comecei como as pessoas, assim... Tu nasceste onde? Eu nasci em Rio Grande. Rio Grande, então. Dizem que é Biquíra, né? Não. Rio Grande, como é que chama lá? Papareia. Papareia também? Papareia. Ah, pensei que era Biquíra. De onde é que é Biquíra? Eu achei que era Rio Grande, mas tudo bem. Papareia é Rio Grande. Papareia. Nasceu lá na praia do Cassino. Do Cassino. Isso. Mas eu comecei o movimento escoteiro aqui em Porto Alegre, né, no grupo escoteiro Léo Borges Fortes. Tá, mas antes do escotismo, conta um pouquinho aí. Daí tá, nasceu lá em Rio Grande, aí estudou Rio por ali, Grande, depois veio para... meu pai trabalhava na refinaria Ipiranga, e ele veio para Porto Alegre. Destilaria de Petróleo Rio Grandense, nascido em Uruguaiana, na década de 40, Francisco 30, Martins 40. Bastos, né? Estão nos vendo lá em Uruguaiana. Lá nasceu a Ipiranga. Isso. Eu era guri, eu ia lá buscar de caminhoneta com meu pai, na caminhonete, não era caminhoneta que nós ia, né? Vocês estão pensando que internet, essas coisas chegou agora, mas lá em Uruguaiana já tinha caminhonete, já tinha lanchonete, e já tinha, que mais que tinha? Dente quente, que temos dente. Caminhonete e lanchonete, né? Depois que chegou a tal de internet, que está nos levando lá em Uruguaiana, a lembrar da destilaria de petróleo rio-grandense, que deu origem à Ipiranga, que se mudou de Uruguaiana e foi para Rio Grande, aonde o teu pai foi trabalhar. Olha que beleza. O pai foi trabalhar e ele veio transferido, né, de Rio Grande para cá, até porque lá em Rio Grande é uma terra muito úmida, muito fria, minha mãe teve problema de saúde, então ele foi transferido, veio para cá, para Porto Alegre, e foi trabalhar na distribuidora de produtos de petróleo Ipiranga, que era, né, uma sucursal, vamos dizer assim, da refinaria, né, do Império, né, na época, né, da Ipiranga. E nós fomos morar lá na Glória, né, e tenho um irmão menor. Então tu cresceste aqui em Porto Alegre? Cresci aqui em Porto Alegre. Estudaste onde? Estudei no Colégio Nossa Senhora da Glória. Na Glória. Lá na Glória. E o ensino médio, na época, segundo grau, nem era segundo grau, era científico, no Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, onde nasceu o movimento tradicionalista gaúcho com Paixão Cortes, Barbosa Lessa, e os dois estudavam ali. E quem não estudava lá era o Glauco Saraiva, mas eram os três que se reuniram e desenvolveram esse projeto bonito de desenvolvimento cultural rio-grandense, chamado Movimento Tradicionalista Gaúcho. Bueno, mas não é o nosso tema ainda hoje. Aliás, sempre é o tema do regionalismo, mas nós estamos a falar sobre o escotismo. E aí, aqui em Porto Alegre, tu conhece o escotismo? Aqui em Porto Alegre eu conheci o escotismo através do meu irmão. Meu irmão menor, ele tinha um desejo muito grande de ser escoteiro. E a gente, na época, nós não tínhamos um grupo escoteiro próximo. E aí nós viemos conhecer como a Ipiranga ela faz parte do comércio, né, do SESC. Sim. Então nós viemos descobrir que tinha no SESC, ali em Alto Petrópolis, ali, tinha um grupo escoteiro. E aí nós começamos a frequentar isso. O meu irmão ingressou no movimento escoteiro em 1972, né, e eu vim ingressar em 1973, porque como nós morávamos na Glória, e o grupo escoteiro ficava no SESC, era muito longe ir e voltar, né? Sim. Largar ele lá no movimento, porque na época não tinha movimento para mulheres, né?
Sim, ou era bandeirantes ou era escoteiro. Ou era escoteiro, exatamente. Então, hoje agora nós vamos explicar isso aí, porque o bandeirantismo, não sei se ainda existe ou não, e porque nasceram as escoteiras. Isso. Né? Então, na nossa época era tudo gurizado. Né? Bueno. E aí, tu entra no primeiro grupo escoteiro, quando? Em 1973, dia 8 de março. Sim, mas entraste como bandeirantes. Não, entrei como chefe de lobinho. Ah, como chefe. Então, era fosse, possibilidade... aquele lá, faremos o melhor. Melhor. Sim, melhor possível. Melhor. Então, essa aqui é a saudação do lobinho. Do escoteiro são os 3 dedos, que nós vamos saber por quê, e do lobinho, 2 dedos, que também nós vamos ficar sabendo por quê. Mas, vamos falar aqui com a outra convidada, que é a escoteira pioneira, Daniele Belo, do grupo escoteiro Nimoendaju. Então, me conta, de onde é que tu nasceu e como é que tu chegou no escotismo? Então, que não faz muito tempo, né? Não. Então, que tu nasceste? Nasci em Cachoeirinha. Uhum. Não por planejamento, mas porque... Por acidente de percurso? Médico estava de plantão, teve que ser lá. Mas cresci, vivi, me desenvolvi aqui em Porto Alegre mesmo. Comecei o escotismo aqui em Porto Alegre. Nasci em que ano? Nasci em 2004. 2004. Iniciei o escotismo com 7 anos. Que bem nova. Consegui passar por todos os ramos jovens, né? Até o último que eu... No meu tempo, você escoteiro tem que ter 8 anos. Então, tu fosse lobinha antes. Fui lobinha. Atualmente, o ramo lobinho começa com 6 agora. Com 6. Então, perdi só um ano, mas... Deixa eu pensar. No meu tempo, era com 11 anos, eu acho. Era 7, 8, 9, 10, 11 lobinho. Era 10 lobinho e depois com 11 passava a ser escoteiro. Isso mesmo. Daí eu consegui, né? Tive o privilégio de passar por todos os ramos até agora como jovem. Certo. A minha mãe era do mesmo grupo que eu tô hoje, né? Do Nimoendaju. Que maravilha. Ela foi jovem, Sim. se afastou por motivos profissionais depois. Mas teve uma vez que eu estava assistindo desenho em casa, desenho de criança, e apareceu, né, as escoteirinhas vendendo biscoito, que nem tem nos filmes americanos, sempre bem estereotipado, assim, do nosso. E eu falei, nossa, mãe, eu quero muito ser uma garota companheira, porque nos filmes é abordado assim, né? Sim. E daí, ela nunca tinha comentado do movimento comigo, que ela tinha feito parte. E ela, filha, aqui no Brasil nós não temos, né, garotas companheiras, mas a gente tem uma coisa parecida. E ela me levou lá no Nimoendaju, fiz uma atividade, me apaixonei, e até então tô hoje todo sábado, das 2 às 6, todo dia, me comprometendo cada vez mais. E é como eu digo, né? Tu vai e ou tu ama ou tu odeia. Não tem meio termo, ou tu adere aquilo pra tua vida, ou tu não volta nunca mais, porque às vezes assusta, né? Vocês vão entender, então, o fundamento do escotismo, o que educa o escotismo, porque o escotismo não obriga nada a ninguém, porque os escoteiros são livres e de bons costumes também, mas em parte deste pensamento já do seu fundador, Baden-Powell, que era um iniciado na Ordem Maior Justa e Perfeita, e nós vamos encontrar dentro da maçonaria os fundamentos escotistas, estão todos lá dentro impregnados, que são colocados em prática de forma diferente, com outros nomes, mas é uma atitude maçônica ser escoteiro também, porque o Baden-Powell era e trouxe toda essa sabedoria, o seu conhecimento de relacionamento, né, dentro de uma visão de um cidadão livre, pensador livre e de bons costumes. Se não for assim, não poderá ser escoteiro. Bem, mas aí tu diz então que entra nesse grupo chamado Nimoendaju. O que quer dizer Nimoendaju? Nimoendaju é uma expressão indígena, né? Da linguagem indígena, que significa o homem que constrói a sua própria casa. Então, se o senhor tiver a oportunidade de nos visitar lá na nossa sede, vai ver que... Vou fazer uma visita lá. Atualmente é uma casinha que é no pé do Morro do Osso, ali na Pedra Redonda. Então, atualmente é bem simbólico esse nome para nós. Antes não era, inicialmente não foi ali a nossa sede, né? Foi do outro lado da rua. Mas agora que tem uma casa e ela é bem construída por nós, sabe? Teve várias gerações. A geração da minha mãe construiu parte da nossa sede. Então, se tornou mais simbólico ainda na sede que nós estamos agora. Mas, originalmente, veio de uma expressão indígena do homem que constrói a sua própria casa. O homem que constrói a sua própria casa. Que maravilha.
E aí tu cumprisse a tua missão como lobinha, aí depois passou a ser júnior. Escoteira, não existe mais a expressão júnior. Então, tá. Escoteira, cumprisse a tua missão de escoteira até os 18 anos. E 15, agora sênior 15. Isso, 15 a 18. 15, 18 sênior, agora pioneiro, que é dos 18 aos 21. Em breve teremos uma chefe escoteira aqui, então. Com certeza. Que coisa boa, que maravilha. Essa é a pioneira Daniele Belo, do grupo escoteiro Nimoendaju, que está se apresentando, contando como é que chegou no escotismo e dá continuidade. Que bom! E, a rigor, as coisas são assim. Elas têm a sua continuidade pelos mais jovens. Meu pai era escoteiro, eu fui escoteiro, meus filhos foram escoteiros. Espero que meus netos sejam escoteiros, porque, sem sombra de dúvidas, quanto mais escoteiros, melhores cidadãos. Esta é a grande ideia, o fundamento desse propósito maravilhoso que o Baden-Powell, lá em 1907, implantou, depois deles ter feito um trabalho como militar. Ele era um oficial inglês e tinha sido responsável pela incursão na África. E foi lá pela África que ele teve essa ideia de trazer para o mundo, digamos, civilizado, né, para as cidades, para a urbanidade, melhor dizendo assim, né, este movimento escoteiro. Foi ou não foi? Como é que o Baden-Powell trouxe esse ideal? Bom, ligastes aí? Acho que liguei. Ele era da cavalaria de Hussardos, né? E ele foi fazer suas investidas, né? Como na Inglaterra colonialista, né? Então foi fazer suas investidas na África. E aí ali ele percebe né, o interesse de jovens né, na observação. Tanto é que ele se utiliza dos jogos de Kim, né, que são jogos de observação, e ele traz para a Inglaterra essas ideias e ele começa a escrever em fascículos primeiro. Né? Então, o Escotismo para Rapazes, ele é o primeiro livro que ele vai fazer essa alusão. Ele escreve primeiro 16 fascículos do escotismo. Veja só, o Baden-Powell nasceu em 1857. Isso. Então, ele vai para a África com que idade? Não lembro? Olha... Ele já era um oficial. Ele já ele era tem mais de 30 anos. Mais ou menos isso. Então, é 1887? 89 ele começa a trazer as ideias, a semente do movimento escoteiro. E depois que ele volta da África, que ele começa a pensar nessa possibilidade. Porque, segundo nós estudávamos lá na Caio Viana Martins, o Baden, na África, ele se utilizava da gurizada para fazer recados, mandaletes, examinar alguns campos, né? E aí ele começa a se dar conta que a gurizada tinha vontade, habilidades, e foi um processo de adestramento dele para com aquelas crianças africanas dentro do espírito militar. Né? Então, quando ele retoma a sua vida na Inglaterra, diz, por que não fazermos um movimento, né, com jovens aqui, crianças aqui, que se interessem em ter uma vivência campeira, uma vivência no campo, uma vivência com a natureza e aprender tudo aquilo que ele aprendeu com os guris na África. Os guris na África. E é interessante porque ele vai trazer essa semente do movimento escoteiro também baseado na vida dele, né? Porque ele era né, segundo a própria história, e ele mesmo nos seus livros conta, né, ele cabulava na época, hoje a gente diz matar aula, né? Sim. Ele cabulava as aulas para frequentar a floresta, o mato que tinha próximo à escola onde ele frequentava. Né?
E ele era um cara assim que era muito criativo, ele era um artista, ele era uma pessoa que tinha uma visão, ele era um cara assim muito além do seu tempo, né, em termos assim, de pensamento, de educação, e ele acreditava assim, né, que as coisas elas tinham esse caráter assim né, de tu poder ser o que tu quisesse, né? E era assim, a história ela vai nos trazendo coisas, e interessante é que o movimento escoteiro ele é justamente essa coisa do movimento mesmo, né? Dessa adequação, dessa necessidade que a gente tem de seguir o tempo, de seguir os passos. Certo. Na verdade, o movimento escoteiro só existe enquanto existir a natureza. Isso. E é por isso que o escoteiro é um ecologista nato, né? Que ele promove, né, a sustentabilidade da nossa natureza. E tu, qual foi o teu primeiro acantonamento como lobinha? Como é que aconteceu? Tu te lembra? Muito tempo. Não, quanto tempo? Tu tem 19 anos, isso aconteceu faz 10 anos? Mas eu não vou lembrar. Não, muito tempo foi quando eu fui lobinho, em 1815, né? Junto com o Pipi. Mas faz tempo. E o teu primeiro acampamento escoteiro? Esse não pode esquecer. Esse eu nunca vou esquecer. Esse tem uma história muito engraçada por trás. Então, quando? A gente acampou no morro mesmo, que nós temos à beira da nossa Foram sede. A pé? Sim, uma subidinha ali de 5 minutos, a gente já está ali nas dependências do nosso morro, né? E era muito frequente a gente acampar ali na sede, um bom espaço, com uma natureza boa, dava para montar uma barraca e a gente ainda ficava em casa, né? Sim. Então, acampamos ali e... Quantos eram mais ou menos? Uma tropa de mais ou menos umas 20, 25 pessoas. Um grupo bom. Um grupo bom. E o nosso chefe, ele tinha descido o morro à noite, já era noite, a gente estava fazendo a comida, todo mundo cansado, assim, cada um largado num canto. Uhum. E a gente só esperando a massa cozinhar. E o nosso chefe tinha descido para buscar um galão de água, né? Deixa eu imaginar o que massa aconteceu. Com salsicha. O que eu vou imaginar que você massa com salsicha e o chefe pisou em cima da panela, no mínimo. Não, nós temos uma cerca. Tropeçou. Nós temos uma cerca no limite do nosso terreno, que a partir da cerca começa a reserva natural do Morro do Osso, né? Sim. Que é cuidada municipalmente, então não é mais terreno nosso. E a partir dali a gente tem uma cerca, né, com uma grade que a gente tem acesso, mas geralmente fica fechada para maior segurança, porque ali circula pessoas, né? Tem a entrada do morro, do Parque Natural do Morro do Osso, então a circulação é livre ali, a gente não pode controlar quem anda. E era de noite, o chefe estava lá embaixo, a gente cansado, esperando a massa, todo mundo aqui quieto, né? A gente não tinha mais papo naquele dia. Quando veio, a gente ouve um crack do outro lado da cerca. Mais um crack, uns galinhos quebrando. Daí já tava todo mundo assim, assustado, todo mundo se olhando. Ele escuridão. Meu Deus, o que é? Todo mundo se olhando aqui. Quando veio, o crack parou, como se estivesse cuidando que a gente estava prestando atenção, né? Daí começou a ficar mais acelerado, como se fosse uma corrida. Nossa, todo mundo levantou, caiu panela, caiu massa no chão, fizeram no fogo, foi todo mundo correndo lá para baixo. E o morro é num decline, né? Para acessar. E era o chefe procurando a forma de chegar no acampamento? Não, o chefe ainda estava lá embaixo. Chegou todo mundo, os 20 jovens correndo. Chefe, a gente viu alguma coisa lá em cima, tem alguma coisa. O chefe, mas como assim, gente? Deve ser um bichinho. E a gente, não, chefe, a gente só sobe contigo agora. E o chefe teve que acampar literalmente na porta da cerca para a gente conseguir dormir, senão a gente não voltava mais. A segurança. E aí não jantaram aquela noite? Não, a gente teve que lavar massa por massa na água mesmo e comer com terra. São as coisas de acampamento que é fantástico. Tem cada história. Todas as histórias. Mas nós vamos dar continuidade com essa prosa. Nós vamos fazer um intervalozinho bem curtinho ali. Eu vou contar umas coisas para vocês. Vejam o que eu conto dos nossos apoiadores. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então,
Vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Buenas amigos, para amansar o teu conhecimento sobre os aspectos gerais do Rio Grande do Sul e todas as ciências, tu tens que vir aqui na Martins Liveiro, que está fazendo 70 anos e postada aqui na Riachuelo 1300. Vem aqui para saber o que há de bom na literatura rio-grandense e brasileira em todos os assuntos, desde o folclore, a história e a ciência, com 350 mil títulos só na Martins Liveiro. Buenas amigos, eu estou aqui dentro da loja Querência do Gaúcho em Porto Alegre, na rua Alberto Bins, e vocês vão saber o que tem aqui. Olha, tudo que o gaúcho e a prenda precisam, tá aí, ó. Material de encilha, material de chimarrão, a bolsa e olha aqui a erva mate, ainda bombachas, chapéus, né, camisetas, tudo que o peão e a prenda precisam estão aqui dentro da loja Querência do Gaúcho, que é patrocinadora do podcast Culturando com Dorotel Fagundes. Venha fazer essa visita. Cobe Mais, a forma super inteligente de viajar bem. São quase 2.000 hotéis à sua disposição para o seu uso quando você bem quiser. Diárias com café da manhã para acompanhantes. Na Cobe Mais você economiza até 60% das diárias nos hotéis. E mais, o teu investimento na Cobe Mais dura até 3 anos. Então, visite o site Cobe Mais e boa viagem. Buenas, estando em Porto Alegre na hora do almoço, do jantar ou do lanche, visite o restaurante Passarinho. Uma excelente gastronomia rio-grandense à sua disposição, com excelentes preços e atendimento. No centro da rodoviária de Porto Alegre está o restaurante Passarinho à sua disposição. Escoteiro verde a luz, Rataplan, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Rataplan, o arrebol, escoteiro verde a luz, Rataplan, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Aí que eu queria dizer para vocês que este Rataplan é a história do hino dos escoteiros. Todo escoteiro tem que aprender a história do Rataplan. O Rataplan dos tambores, para marchar, para ir adiante, porque, como dizia o Caio Viana Martins, escoteiro caminha com suas próprias pernas, né? Então não pega carona, não vai a cavalo, o escoteiro vai a pé, né? Então o Rataplan do arrebol proporciona para que os escoteiros andem avante dentro da sua vontade, do seu ideal e do seu projeto e da sua missão. E o podcast Folcloreando com Dorotel Fagundes e seus convidados tem o tema de hoje sobre a história do escotismo. Já ficamos sabendo, no primeiro momento, que Baden-Powell é o grande fundador, e ele que nasceu em 1857 e que fundou o escotismo em 1907 na Inglaterra. E agora nós vamos ficar sabendo como o escotismo chega no Brasil e como chega no Rio Grande do Sul. Mas antes, porém, eu quero lembrar a todos vocês que o nosso podcast tem um apoio cultural da Cobe Mais by Cobras Tour Divisa Resort em Santo Antônio da Patrulha. Entra no site aí, www.divisaresort.com.br e confira o que eu estou dizendo para vocês. Algo fantástico. Vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha, nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. É uma beleza. Loja Querência Gaúcha, na Alberto Bins 535. Alberto Bins 535 em Porto Alegre, está a loja Querência Gaúcha. Chega lá de escoteiro e sai piochado, de bota e bombacha. Restaurante Passarinho, no centro da rodoviária de Porto Alegre. Vejam esta beleza de
lugar onde nós vamos almoçar daqui a pouco, filar uma boia lá do Passarinho. Ô, Passarinho, eu sei que tu está conosco aqui, curtindo, daqui a pouco vamos estar aí, vamos junto para lá, né? Para curtir essa beleza. Sábado passado nós comemos, foi o quê, Valdo? Picanha na Uma chapa. picanha na chapa. Ai, galetê, porqueiro. Sábado retrasado foi uma chuleta na chapa. Galetê, porqueira. E agora nós estamos provando todo o cardápio do Passarinho. Não sei o que vai ser o filé. Hã? Hoje vai comer o filé, então. Hoje vamos ter que comer o filé. Está aqui o passarinho veio voando para cá, rapaz. Né? Então vamos comer um filé hoje lá no Passarinho. É uma beleza. No coração da nossa rodoviária. Melhores preços, melhor atendimento e melhor comida. O que vocês querem mais? E rapidez no atendimento. Alto grau de atendimento. Bueno, então, tem outra música que eu gosto muito dos escoteiros, que vão cantar comigo, que homenageia os nossos irmãos italianos. Quando se pianta la bella polenta, se pianta così, se cresce così. O tom. Bella polenta così, tchau, tchau. Eu estou muito alto, não vou conseguir cantar. Vai terminar o programa, eu esgualepado aqui na voz. Mas todo mundo gosta da polenta, que é um passatempo maravilhoso que os escoteiros aprendem desde criança, graças a essa colônia maravilhosa de italianos que estão aqui, são gaúchos italianos, mais do que brasileiros, né? Gaúchos italianos que fazem a riqueza desse estado, e temos muitos escoteiros, escotistas na vida italiana, gaúcha, ítalo-gaúcha, que nos orgulham tanto. E a prosa é sobre escoteiros, e nós estamos como se estivéssemos num fogo de conselho, onde se fala, se canta, se ri e se chora. E estamos a dizer da história do escotismo. Já ficamos sabendo que Baden-Powell fundou esta maravilha que é a corrente escoteira no mundo, desde 1907. E como é que chegou o escotismo aqui? Nos responde a chefe escoteiro Cleusa Yara Campelo, do Grupo Escoteiro Manuel da Nóbrega, diretora do Departamento Métodos Educativos da UEB, União dos Escoteiros do Brasil. Bom, ele chega no Brasil em 1910 através da Marinha. Bem ligeirinho, hein? 3 anos depois. Chegou, porque assim, o acampamento de Brown-Sick, vamos dizer assim, foi o que oficializou vamos dizer assim, o início da primeira atividade escoteira mundial, né? Mundial, foi lá na Inglaterra, esse acampamento de Brown-Sick. Foi esse acampamento de Brown-Sick com 20 meninos, né? Com 20 meninos participando desse acampamento, que a partir daí que Baden-Powell vai mesmo fundamentar a questão do movimento escoteiro. E aquilo incendiou na Inglaterra, porque tu vê, foi em 1907, e o 10 está chegando já aqui. Como que chegou aqui? Os nossos brasileiros foram visitar lá, encontraram? Como é que foi? Não, a nossa Marinha, né, os nossos oficiais da Marinha do Minas Gerais estavam lá, vivenciaram, inclusive, o filho de um dos nossos oficiais foi escoteiro, né, lá, né, vivenciou a experiência do escotismo lá, e aí eles tiveram essa vivência do movimento escoteiro lá, e eles trouxeram, né, essa vivência para cá. Então o escotismo veio embarcado no porta-aviões Minas Gerais. Exatamente. Por nossos oficiais da Marinha, trouxeram esse ideal escotista para cá e fundaram no Rio de Janeiro o primeiro grupo escoteiro. Lembra o nome do primeiro grupo escoteiro? Primeiro grupo escoteiro do Rio de Janeiro, em 1910. Em 1910. Não tem problema se não lembrar. Daqui a pouco vem. Bueno, e aí se espalha no Brasil o escotismo a partir de então? Ele se espalha no Brasil e ele chega ao Rio Grande do Sul em 1913, né, na Sojipa,
né? Mas bem ligeirinho também, né? Também chega bem ligeirinho aqui no Rio Grande do Sul. Também, né, com pessoas que estiveram no Rio de Janeiro, tiveram essa vivência, né, lá com esse contato. Quem é que trouxe o escotismo para o Rio Grande do Sul? O reverendo é da Sojipa, é o grupo escoteiro Jorge Black, né, que é o grupo número 1 aqui do estado. Agora, esses nomes assim... Não tem problema, já temos uma referência boa. O Jorge Black, aqui na Sojipa, que existe até hoje, está aí. Existe, e é o grupo escoteiro com a vida mais longeva, assim, dentro do movimento escoteiro. Ininterrupto, desde a fundação. Desde a sua fundação, exatamente. Isso para nós, assim, gaúchos, né, é uma questão bacana, assim. E depois de virarem a panela lá no morro, e vocês não dormirem aquela noite direito, de medo do movimento assombroso dentro do mato, né? Aquela noite ninguém dormiu, ninguém comeu, e qual foi a próxima aventura escotista? Ai, teve tantos. Bom, conta mais uma aí. Aí depois vocês acamparam lá, e aí quando é que saíram da volta da sede? Quando é que foram fazer o primeiro acampamento mesmo em outra região, outra cidade? Nossa, recentemente, o meu último acampamento sair mesmo, assim, a gente foi para Cambará do Sul. Pô, foi longe, lá é lindo de acampar lá. Lindo, lindíssimo, um céu lindo, muito aberto. Lá no meu grupo, o pessoal gosta de ir assim para os canyons, vão canyon de Fortaleza, dos canyons de Cambará mesmo, para ter essa vista, né, bonita. Sim. Nossa, como o escoteiro adora uma paisagem bonita, né, uma vista bonita. Então, a gente opta por esses lugares mais na serra também. Vamos para a praia também, às vezes. Litoral. O litoral ali em Mostarda. Fizemos já acampamento de sobrevivência em Mostarda. Farol da Solidão ali. Nossa, a gente é um grupo bem aventureiro, digamos assim. A gente vai bastante. E esse grupo teu aí, quantos anos ele tem de atividades? Olha, atualmente a gente está... Ele foi fundado em agosto, né? De? 1968. 68 é antigo. Atualmente está com 53, 53. Posso estar errado? É verdade. Posso ser tem expulsa do meu grupo quando eu chegar por errar a idade. Nada. Mas está na casa dos 50 aí. A gente comemora ali em agosto, né? Sim. E é um grupo bem conhecido, né, aqui em Porto Alegre. Nós sediamos alguns eventos de competição, né, competição entre os jovens. Então, nós nos fazemos bem presentes aí no distrito. Certo, que coisa boa. O grupo de vocês já está com 55 anos. Isso, nosso numeral é o 14, também foi um dos pioneiros do berço aí que de maravilha. Porto Alegre. Que coisa bem boa. E esse, então, é o movimento escotista do Rio Grande do Sul. Vejam que o Rio Grande do Sul acorda para o escotismo logo depois que chegou no Brasil, em 1910, e em 1912 nós já tínhamos escoteiros no Rio Grande do Sul. Justamente 10 anos depois da fundação, lá com o Baden, não? Em 1907. Ele nem isso, não deu nem. Deu 6 anos. 6 anos que foi fundado na Inglaterra, já havia escoteiros 3 anos depois no Brasil e 6 anos depois na Inglaterra, 3 anos no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. E foi a turma, o grupo escoteiro, a tropa escoteira, da Sojipa, Sociedade Ginástica de Porto Alegre, fundando o velho e saudoso e respeitado grupo Jorge Black. É Black que se diz, né? Jorge Black. E nós tivemos o privilégio de estar acampados juntos na década de 70, num sênior sul que aconteceu em Candelária, com a exploração do mais alto pico isolado do Rio Grande do Sul, que é o pico ali em Candelária, tem o Botucaraí. Exatamente, nós escalamos o Botucaraí, fizemos atividades lá no topo e depois descemos para irmos até o acampamento, depois do almoço, enfim, as patrulhas que chegassem inteiras lá,
ganhava um ponto. E a nossa patrulha foi a primeira que chegou com os 8 integrantes, e nós apresentamos no campo de acampamento, lá em Candelária, e acampamos ao lado do nosso canto de acampamento, estava o pessoal de Porto Alegre. Foi muito importante aquele acampamento, onde nós conhecemos o chefe Júlio, né? Chefe Júlio Macília, isso mesmo. Fizemos até uma música para ele, que linda Candelária, terra do dinheiro, o povo de Candelária é povo hospitaleiro, eu vim para Candelária e não vou sair daqui, Candelária é minha gente, é melhor que o Itaqui. Mas o chefe Júlio não é santo, mas é boa gente. Tomou conta da cidade bem de repente. Começou em Santa Maria e já criou fama que o povo de Candelária já tem seu programa. Então nós brincávamos com o chefe Júlio nos fogos de conselho, cantando essas músicas que nós inventávamos, né? Criávamos lá, compunhamos, fazendo paródias, e nos divertíamos muito com essas canções. Tanto que, numa reunião enorme que esteve aqui em Porto Alegre, na década de 90, aqui na Assembleia Legislativa, eu revi o chefe Júlio, né? E lembrei ele, eles, que maravilha, eu me lembro perfeitamente daquela noitada lá, porque esta música foi feita falando do chefe Júlio, mas foi, em verdade, também, diga-se de passagem, uma crítica ao Sênior Sul, que a cota foi 120 e de fome eu já estava azul, né? Me lembro perfeitamente o custo do acampamento, caríssimo à época, R$120 por guri, cruzeiros, não me lembro que dinheiro nós tínhamos na época. E a boia vinha pouco, e nós fizemos no Fogo do Conselho uma crítica, e o chefe Júlio assim, por causa daquela crítica, eu briguei com toda a chefia que queriam expulsar vocês do acampamento. Digo, mas onde é que estava a liberdade de fazer crítica, de contar, né? Mas só sei dizer que no outro dia a cota veio boa. Né? Boa. Foi legal. O rancho veio forte, né? Para aquela noitada. Mas, enfim, então, no Brasil chega em 1910 o escotismo. Chega no Rio Grande em 1912. E como é que se desenvolve, então, aqui o escotismo? Bom, ele vai se desenvolvendo, né, primeiramente, assim, pela região metropolitana, né? Então as pessoas vão tendo contato, né, as famílias, e depois ele vai se desenvolvendo muito em função da escola, ou seja, as orientadoras educacionais das escolas, elas indicavam o movimento escoteiro para aquelas crianças que tinham problemas, né? Então, problemas de socialização, problemas de disciplina, tem que ir para o movimento escoteiro. E depois também, né, não só a questão das escolas, mas também das igrejas. Então, os jesuítas, né, por exemplo, o meu grupo escoteiro, ele fica no Colégio Anchieta, e ele foi também, né, ele faz 75 anos, então ele já tem uma história também dentro do movimento escoteiro. E aí as igrejas também, né, as jesuítas, maristas, né, vão trazendo o movimento escoteiro para dentro das suas instituições. É verdade, inclusive lá em Uruguaiana, a Metodista em Uruguaiana, o IPA aqui em Porto Alegre, o Centenário em Santa Maria e o IE em Passo Fundo, todos os colégios metodistas, todos tinham e envergam até hoje os grupos de escoteiros. Né? Quando foi fundado no Colégio União o Caio Viana Martins, foi na década de 40. Né? E, enfim, eu me lembro que o meu pai era chefe escoteiro e participou do primeiro Jamboree do Rio de Janeiro. Saíram de trem de Uruguaiana e foram ao Rio de Janeiro, um grupo de 80 escoteiros. Né? Foi uma participação maciça dos escoteiros da fronteira oeste, vieram juntando escoteiros de Uruguaiana, Alegrete, Santa Maria, onde passava o trem, Porto Alegre. Sim. Aqui em Porto Alegre eles pegaram um ônibus, aí foram, parece que 3 ou 4 ônibus até o Rio de Janeiro e acamparam na Ilha do Governador. Não sei se era o primeiro Jamboree, mas acho que sim. Nacional foi. Foi o primeiro Jamboree nacional, né? Que é Jamboree, é o acampamento maior dos escoteiros, que reúne toda um país, né, onde tem escotismo. Então, o Jamboree é muito especial. Né? E eu fiz, inclusive, uma música para o nosso Jamboree aqui
quando foi em Osório, né? 500 anos do descobrimento. Isso. Que o gimmick do Jâmbaro era o Cristóvão Colombo vestido de escoteiro. Que maravilha. Mas conta-nos mais um pouco sobre o escotismo. Bom, e nós estamos aqui em duas mulheres, né? Em duas mulheres, num movimento masculino. Muito bem. O que, né? Que era assim? O que era? Antes eram as bandeirantes e os escoteiros. Agora, as bandeirantes continuam ou não continuam? Continuam. Ainda temos distritos bandeirantes que estão atuantes. Mas tem as escoteiras, né? Aí, e são acampamentos mistos agora. Não sei, antes era só homens de um lado e mulheres para o outro. Agora já estão acampando em mesmo canto de patrulha, não? Exatamente. As patrulhas agora... As patrulhas são mistas também, homens e mulheres. Então tem barracas para homens e barracas para mulheres. Isso, exato. Maravilha. Né? Porque a gente, quando começou a questão da coeducação no movimento escoteiro, então saiu daquele núcleo que nós tínhamos, que era só o ramo lobinho, que aceitava as mulheres. Sim. Até... A loba. Os velhos lobos, né, como a gente chama. Então, foi criada, primeiramente, as alcateias paralelas, as tropas paralelas, então, eram tropas só masculinas, tropas só femininas, né? E aí, né, depois, a questão da própria palavra movimento, ela vai trazendo essa necessidade da gente se adequar aos tempos, né? Então, agora o movimento escoteiro ele é misto, ele é coeducativo, e aí agora a gente tem aí uma presença de meninas e meninos convivendo no mesmo espaço, na mesma patrulha e aprendendo, né, a questão do respeito às diferenças. Os espaços, diferenças. Podemos conviver junto, mas nunca seremos os desiguais juntos. Né? Mas temos que ter essa consciência. Essa consciência de sem preconceito, sem nada, mas somos desiguais, né? Nesse caso. É homem, mulher. Né? Tu é pioneira. Como é que é o nome da tua patrulha? A gente, no Ramo Pioneira, nós temos o clã. O clã. E daí, em vez de ser mais de uma patrulha, nós temos um único clã, justamente ligou o microfone, hein? Ótimo. Liguei. Ótimo. Justamente porque é um ramo que se envolve mais todo mundo junto. Então, no Ramo Pioneira, nós não temos distinção de patrulha. Entendi. É uma única. É um clã, uma coisa só. Isso. Que maravilha. E quantos pioneiros vocês são? No meu, atualmente, nós temos entre 14 e 15. Um grupo grande, porque geralmente o pessoal deixa de ser escoteiro, e quando é sênior, eu me afastei do escotismo, no caso, assim, do grupo, ou seja, da prática dos sábados ir ao escoteiro, depois que eu fui sênior. Depois eu não fui pioneiro, né? Sim, nossa, que bom, e o grupo pioneiro geralmente é difícil tu formar, né? Que bom que você tem 14 lá. Geralmente, nessa época do Ramo Pioneiro, né, dos 18 ao 21, começa a entrar questões acadêmicas, faculdade, trabalho, né, se inserir na vida profissional. Claro. Então, serviço militar. Serviço militar obrigatório para os homens. Então, começa a converger, né, o nosso comprometimento escoteiro do sábado com a nossa vida fora, né, além do movimento. Fica dificuldade. Daqui a pouco namorado, noivo, casado. Exato. Né? Então, às vezes, muitas pessoas deixam o movimento justamente nessa faixa etária, né, dos 18 aos 21. Que maravilha. Necessidade de trabalho. E, então, chefe Cleusa, nos conta a função da sua diretoria na União dos Escoteiros do Brasil, que é o Departamento de Métodos Educativos. Nos conta melhor isso. Bom, no movimento escoteiro, nós temos o escritório regional, vamos dizer assim, nós temos a diretoria regional aqui, e né, essa diretoria regional ela é eleita numa assembleia. Sim. Né, dos grupos escoteiros aqui todos do estado, e nós temos as áreas que nós chamamos de áreas estratégicas, né? E as áreas estratégicas elas vão abranger exatamente essa parte de programa educativo, quer dizer assim, como que a gente desenvolve o programa educativo, o que a gente faz nos escoteiros, né? A base de tudo. Então, ela vai agregar os jovens, os escotistas, na parte do programa, na parte da formação,
e naquilo que a gente chama de mundo melhor. Muito bom. E se vocês quiserem aprender sobre escotismo, podem vir aqui na Martins Livreiro, que certamente vai encontrar livros dessa doutrina. Se não tiver, o Ivo Almanza dá um jeito. E está em promoção aqui um tal Adão Latorre, uma beleza de obra, a R$ 47,00. Temos aqui a Guerra Civil de 1893. Temos aqui os livros de Raul Ponte, essa figura notável de Uruguaiana, o velho Raul Ponte, pai daquele que foi prefeito de Porto Alegre, né? Campos e Realengos, também em promoção, aqui na livraria Martins Livreiro. E ainda Viagem ao Rio Grande do Sul. Olha que maravilha que vocês podem buscar aqui. Tudo que estiver relacionado ao ser humano tem aqui na Martins Livreiro 250 mil itens. Missões jesuítico-indígenas, também em promoção aqui na Martins Livreiro. E para concluir a nossa conversa, agradecendo a presença dos nossos convidados, a escoteira pioneira, que é a Daniele Belo, e a chefe escoteiro Cleusa Yara Campelo. Muito obrigado por participar desse Folcloreando e contar essas histórias bonitas para vocês entenderem o que é o escotismo. E quem quiser ser escoteiro-chefe, liga para onde, procura onde, como é que ele faz para ingressar num grupo escoteiro? Bom, nós temos o site, né, Escoteiros do Brasil, né, então, escoteirosrs.org, e aí nós, lá, pelo bairro, nós temos várias indicações de grupos escoteiros, né, próximo da residência, que não precisa fazer como eu fazia, de sair da Glória e ir lá para Alto Petrópolis. Então, ali tem os grupos escoteiros que nós temos aqui em Porto Alegre e pelo Rio Grande do Sul. Então, ali no nosso site, as pessoas têm o acesso e a informação que precisam, né? Lembrando que o movimento escoteiro ele se traduz através da sua lei escoteira, né? Da sua promessa escoteira. E a promessa, a lei, isso. Escoteiro, honra. Era a lei e tinha a promessa. Não, a promessa sim. Prometo por minha honra, honrar. O escoteiro tem uma só palavra. Tem uma só palavra. Sua honra vale mais que a própria vida. Que maravilha. Sua honra vale mais do que sua própria vida. Imagine se todos os políticos que nós temos aí fossem escoteiros. O mundo seria outro, diferente. Esses não são porque não têm honra, né? E não honram a sua própria vida. E aí eu quero entregar para vocês que eu compus para o acampamento mundial do escoteiro aqui. Que ano foi aquilo? Em 1997, 8, acho que foi. Os 500 anos de descobrimento. Foi o Jamboree do descobrimento. É isso? Pode ser. Pode ser? Pode ser, sim. O escoteiro é um colombo que o mundo traz nos ombros, a mochila transbordada, carregando descobertas, carregando um ideal. Jamboree é uma pátria liberta que faz. Jamboree, a consciência do saber amar. Jamboree, reencontro de amigos da paz. Jamboree, as barracas são as velas dessas velhas caravelas que navegam, até acampar na terra, até avistar a terra. Jamboree é o rumo, é a rosa dos ventos. Jamboree, continentes unidos por Deus. Jamboree,
é a saudade que fica e que vai. Jamboree, jamboree. Assim nós agradecemos a todos vocês. Palma escoteira num fogo de conselho que eu entrego a todos vocês com carinho e com emoção. E até o próximo acampamento, neste Folcloreando com Dorotheu Fagundes e seus convidados, direto da capital de todos os gaúchos. Até sábado que vem, se o chefe maior da Estância do Rio Grande do Céu, da grande tropa escoteira, Deus nos permitir. Sempre alerta. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Buenas amigos, para amansar o teu conhecimento sobre os aspectos gerais do Rio Grande do Sul e todas as ciências, tu tens que vir aqui na Martins Livreiro, que está fazendo 70 anos e postada aqui na Riachuelo 1300. Vem aqui para saber o que há de bom na literatura rio-grandense e brasileira em todos os assuntos, desde o folclore, a história e a ciência, com 350 mil títulos só na Martins Livreiro. Buenas amigos, eu estou aqui dentro da loja Querência do Gaúcho em Porto Alegre, na rua Alberto Bins, e vocês vão saber o que tem aqui. Olha, tudo que o gaúcho e a prenda precisam, tá aí, ó. Material de encilha, material de chimarrão, a bolsa e olha aqui a erva mate, ainda bombachas, chapéus, né, camisetas, tudo que o peão e a prenda precisam estão aqui dentro da loja Querência do Gaúcho, que é patrocinadora do podcast Culturando com Dorotheu Fagundes. Venha fazer essa visita. Cobe Mais, a forma super inteligente de viajar bem. São quase 2.000 hotéis à sua disposição para o seu uso quando você bem quiser. Diárias com café da manhã para acompanhantes. Na Cobe Mais você economiza até 60% das diárias nos hotéis. E mais, o teu investimento na Cobe Mais dura até 3 anos. Então, visite o site Cobe Mais e boa viagem. As crianças passaram 2 anos. Buenas, estando em Porto Alegre na hora do almoço, do jantar ou do lanche, visite o restaurante Passarinho. Uma excelente gastronomia rio-grandense à sua disposição, com excelentes preços e atendimento. No centro da rodoviária de Porto Alegre está o restaurante Passarinho à sua disposição. Do lançador?